Bom, muito boa noite, meus queridos irmãos. Vamos aguardar aí alguns minutinhos, apesar de serem 19h30, mas como eu entrei hoje um pouco mais atrasado, vamos aí aguardar pelo menos uns 3 minutinhos para que o pessoal possa comparecer, né? Mas já estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. É hoje que a gente vai encerrar nesse livro, que essa é a 17ª semana, né, que a gente faz esse estudo virtual aqui pelo Facebook, porque o primeiro capítulo do livro a gente ainda fez numa reunião presencial ainda lá em março. Então, daqui a pouco a gente inicia com a nossa oração, né, a oração que a gente sempre faz no início do estudo. Bom, já tem 10 pessoas aqui online, né? Então, vamos iniciar com a nossa prece inicial, né? Vamos, como sempre, elevar o nosso pensamento a Deus. Vamos pensar positivamente, pensar que nós nunca estamos sozinhos, né? Sempre temos a companhia de um espírito amigo, né? Que está a nos apoiar, a nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, né? De forma intuitiva. Então vamos todos fechar os olhos, né? E vamos fazer a nossa prece inicial, né? Senhor Jesus, muito obrigado pela esta oportunidade, mais uma vez estarmos aqui para este estudo desses maravilhosos livros que nos foram dados pelos Espíritos de Luz. Obrigado, ó Pai amado, por mais este dia, um dia de lutas, trabalhos, vitórias, horas difíceis e angústias passageiras. Obrigado, ó Pai, por permitir que tenhamos chegado até este momento. Obrigado também por todas as benesses que recaem do alto sobre nossas frontes, mesmo aquelas que por nossa pequenez e por nossa pouca evolução espiritual não conseguimos enxergá-las. Perdoa-nos, perdoa-nos todas as vezes que fraquejamos, por todas as vezes que deixamos que os nossos medos sejam maiores do que a nossa fé. Auxilia-nos a caminhar sempre para a frente, sempre buscando o caminho do bem, o caminho que leva a Ti, Senhor. E que assim, com esta prece, te pedimos permissão para dar por iniciado o estudo da noite de hoje com muita paz, com muito amor, esperando que todos possamos absorver os ensinamentos, né, e consigamos colocá-los em prática nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, gente, vamos hoje encerrar, né? Como eu falei, vamos encerrar o livro Amanhecer de uma Nova Era, que está sendo estudado aí já há 18 semanas, né? Um capítulo por semana, sendo que apenas o primeiro capítulo foi na reunião presencial ainda no centro, antes da suspensão das atividades, né? E esse livro, ele, como eu já vim explicando algumas vezes, esse livro é um complemento, né? É uma parte 2, digamos assim, do livro Transição Planetária, dos mesmos autores, né? Tanto de Divaldo como psicógrafo, e de Manuel Filomeno de Miranda como o espírito autor, né? E ele continua essa explicação desse período que a gente está vivenciando, né? Que já tem um certo tempo que o planeta Terra está vivenciando essa transformação, esse período de transição, em que muitas coisas acontecem, muitas transformações, muitas reflexões, fenômenos físicos, fenômenos também
morais, né? A gente enxerga muita coisa complicada nesse mundo, nesse momento. E eles nos dão, esse livro nos dá, tanto esse como Transição Planetária, nos dão algum esclarecimento, né, sobre o que está acontecendo. Claro que eles mostram uma visão do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que não significa que algum outro espírito que também tenha escrito algo nesse mesmo tema possa pensar diferente, né? Então, fazendo só uma recapitulação aqui rápida, no livro Transição Planetária a gente viu os fenômenos físicos, né, como a catástrofe do tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004, né, que desencarnaram 250 mil pessoas. Né, o Covid agora já está com quase 600 mil desencarnes, né, no mundo todo. Nós vimos também que há diversos, apesar de todos esses problemas, diversos espíritos de luz, de espíritos evoluídos, né, estão vindo de outras pleiades, de outras constelações, para justamente reencarnarem aqui e nos ajudarem nesse período de transição. Nós vimos também a história do Rabino Eliakim Ben Sadok, que tinha como único objetivo de vida a destruição do cristianismo, né? A destruição principalmente das casas espíritas, porque ele entendia que era onde o cristianismo estava sendo aplicado na sua essência mais pura. Vimos também que ele teve o seu despertar, né, no momento em que frequentou uma dessas casas, que tentava invadir, no caso, uma dessas casas, e ele conseguiu ser acompanhado para os hospitais espirituais, para os campos doutrinários, assim como vários dos seus asseclas também foram acolhidos. Né? E no capítulo anterior a gente viu sobre a questão da Cracolândia, né? Como os cenários, tanto material como espiritual, são cenários terríveis, né? Que o próprio autor descreve como sendo um inferno na Terra, um quadro de infernal, né? Aquela situação ali. E o capítulo 18º, que é o último desse livro, nós vamos ter um encerramento das atividades, né, do grupo de Manuel Filomeno de Miranda, que foi até essa casa espírita para justamente passar pelas experiências que ali seriam realizadas, né? E também vamos ver uma história de determinadas pessoas, determinados personagens, que também tem a ver com a questão da Cracolândia. Né? Então inicia-se o capítulo assim. Nessa última noite de nossa estada em serviço especial, após os labores habituais da instituição, teve começo a reunião de despedida, assinalada pelo socorro a alguns dos irmãos desencarnados trazidos da Cracolândia. Um dos espíritos deformados se agitava nos estertores do ressentimento e da dependência dos vapores terríveis da drogadição que absorvia por intermédio de suas vítimas. Né? Isso eu falei na semana passada, né, sobre que ali, naquele local, tanto as pessoas que estão ali na drogadição, as pessoas encarnadas, assim como os espíritos que estão ali, há uma espécie de simbiose, um conluio, assim, em que uma vampirização mesmo, em que uns se aproveitam dos outros, tanto os encarnados são influenciados pelos desencarnados para poderem ficarem naquela condição, assim como os desencarnados também se aproveitavam da energia vital dos desencarnados, assim como também absorviam as energias das drogas que eram consumidas ali. Então digamos assim, uma confusão, né, o que se faz, quase que um organismo parasitário, como se fosse um parasita mesmo, né? O obsessor ele fica ali a absorver aquelas energias que estão ali postas, né? E justamente nesse momento aqui que foi trazido a tratamento, né? Um dos desencarnados que estavam lá, né, a absorver essas energias dos encarnados que estavam consumindo entorpecentes. Foram-lhe aplicados passes de desintoxicação fluídica,
enquanto eram intensificadas a doação de energias na médium, a fim de não ser prejudicada pelas terríveis fixações mentais do comunicante. Lentamente, foi-se operando no irmão infeliz ligeira modificação da estrutura perispiritual, graças ao fenômeno da incorporação na médium dedicada, que lhe emprestava o modelo para a retificação da forma, ao tempo em que ele, tomando o aparelho fônico, mediante grande esforço, interrogou, né? Isso o desencarnado. O que se passa? Né? Ele estava tão envolvido ali naquela situação, de forma que ele já estava praticamente assim semi-consciente, né, daquela situação, e que ele ficava ali absorvendo aquelas energias das drogas, dos entorpecentes. E no momento em que ele foi trazido através da comunicação da médium da casa, começou a receber, a absorver as energias boas que estavam no ambiente, assim como os passes, né, que foram dados, uns passes balsamizantes, né, que de certa forma retificaram um pouco assim a questão do perispírito dele. Houve uma... Claro que quando nesse caso, quando a modificação do perispírito é algo muito profundo, demanda muito tempo para que isso retorne ao que era antes, né? Às vezes até muitas e muitas encarnações. Mas nesse caso aqui, provavelmente não era algo tão sério, em que no momento em que ele deu presença junto da médium, o perispírito dele começou a tomar uma forma mais ou menos normal, né? Mais ou menos humano. E ele, sem ter noção daquilo que estava acontecendo, ele perguntou o que é que se passava naquele momento, né? Houve ali pelo menos um despertar. E o Dr. Bezerra, que se encontrava lá no momento, né, conversa com ele e diz: encontramos-nos em um hospital para enfermos muito graves, dentre os quais o amigo se encontra. E ele responde: não estou doente, mas infeliz. Ele não considerava doente, ele se considerava uma pessoa infeliz, uma criatura infeliz. Sabemos disso e, por razão, trouxemo-lo para tratamento. A sua doença é a infelicidade da alma revoltada e insubmissa às leis divinas, por haver escolhido o caminho mais áspero e cruel para a solução de problemas que o amor poderia haver resolvido, quando houvesse preferido outro comportamento. É sempre a mesma situação, né? Como eu falei na semana passada. Se não há o amor, é pela dor. Né? E o aprendizado ele vai vir de uma forma ou de outra. E na maioria das pessoas, principalmente das criaturas que povoam aqui o nosso planeta de prova e de expiação, o aprendizado vem pela dor. Né? E como é bem dito aqui para ele, ele disse que ele não se achava doente, mas na verdade ele estava. E qual era a doença dele? Era justamente a insubmissão dele às leis divinas. Ele escolheu o caminho errado. E isso é tratado como uma doença da alma. Né? É uma forma de você tornar a sua alma mais cheia de energias deletérias, né? Que com o tempo vão consumindo até mesmo a sanidade do indivíduo. Né? Dependendo das escolhas que se faz, até a sanidade pode ser prejudicada. Né? Mas se ele tivesse escolhido outro caminho, né, não estaria passando por essa situação. E isso é aplicável, esse raciocínio, essa lição, ela é aplicável a todos nós, né, diante das decisões que nós tomamos no dia a dia. Né? O que é que nós queremos para as nossas vidas? Nós queremos aprender da forma mais tranquila possível, né, algo que é da lei divina, nós não podemos fugir a esse aprendizado, né? Ou então fugir pelo sofrimento que traz muita revolta, muita dor, né? Tanto para aquele que faz as escolhas erradas, assim como para aqueles que o amam, né? Para aqueles que estão ao seu redor. E ele começa, né, a contar a sua história. Fui assassinado miseravelmente, e não posso permitir que a devassa, que tomou parte na trama, fique impune, desde que não há justiça na terra e o seu ato infame permaneceu desconhecido.
Essa questão da vingança, né, do obsessor vingativo, isso é tão comum, né? A gente não tem como mensurar a quantidade de obsessores que estão aí perseguindo as suas vítimas, porque elas, ah, com a sua mente extremamente materializada, eles não têm noção de que esse tipo de justiça não pode ser feito com as próprias mãos. Né? Principalmente nesses casos em que já há um desencarne, você já está como espírito, né? Você não tem como prejudicar aquela pessoa. Às vezes o espírito tem uma cabeça tão materializada que ele acha que pode matar a pessoa até espiritualmente, né? Fazer sumir o espírito, né? E nós sabemos que isso não é possível. E na maioria das vezes é esse desejo de vingança, né? Por isso que é tão importante a gente vigiar os nossos atos, as nossas palavras, as nossas ações, a fim de que nós não prejudicemos nem a nós mesmos e nem a ninguém. Porque nós não sabemos aquele que está. Qual será a reação daquele que está recebendo a pancada, né, que nós estamos desferindo. Nós não sabemos como ele vai reagir. E muitas vezes isso se torna uma obsessão terrível, né? Em que essa criatura vai nos perseguir anos, às vezes até décadas, séculos, por conta de um mal que nós fizemos a ela. Nenhuma perseguição nesse nível é de graça, né? Certamente tem algo lá atrás, né? Nem sempre a vítima é realmente vítima, né? Como nos casos dessa moça que se encontrava lá na Cracolândia, consumindo drogas, encarnada, né? Se encontrava lá na Cracolândia e era obsidiada por esse rapaz que, pelo que está dizendo aqui, foi assassinado por ela na vida anterior, né? Mas nós vamos ver que a história não é bem assim. E aqui diz, continua o doutor Bezerra. Equivoca-se o irmão. Ninguém permanece livre das consequências dos seus erros e crimes, mesmo que não seja alcançado de imediato pelos corretivos penais humanos. É aquele jargão, né, que seria, a justiça dos homens pode não ter feito nada, mas a justiça divina fará. É um jargão, é clichê, mas isso é verdade. Né? Mesmo que nós podemos observar determinadas criaturas que cometem o mal aqui e aparentemente elas saem impunes, né? Porque a lei dos homens não conseguiu alcançá-los, mas da justiça divina ninguém escapa. Né? As consequências de todo o ato mal que nós cometermos, de prejudicial aos outros, nós vamos sofrer as consequências lá na frente. Isso não tem como discutir. Né? Vai sempre retornar para nós. Né? Aquela lei do karma. Né? Ademais, ninguém consegue fugir de si mesmo, da própria responsabilidade. A vida não se extingue quando ocorre a construção do corpo, conforme o amigo o sabe. Então, assim, como eu disse, apesar de nós muitas vezes, às vezes achar fulano fez isso, cometeu esse determinado ato, né, esse determinado delito, e ele não foi punido aqui. Né? Mas isso é algo que nós devemos sempre, claro que desprovido qualquer sentimento de vingança, né, quando esse ato cometido contra nós devemos procurar sempre nos desvencilhar desse sentimento de vingança. Nós devemos, acima de tudo, crer que a justiça divina vai operar de uma forma ou de outra. Né? Nada vai ficar impune, ninguém consegue fugir à sua própria responsabilidade, nem aquilo que cometeu, das consequências daquilo que cometeu. Isso faz parte da fé, né? Da fé como um conceito mais amplo e geral. Né? Se nós temos fé, nós temos a consciência de que tudo vai se encaixar de acordo com as leis divinas. Né? Nada vai ficar fora do lugar. Né? E nós somos chamados, nós vamos ser chamados de uma maneira ou de outra às nossas responsabilidades. Né? Aqueles também que cometeram determinados delitos, determinados crimes, ou
atos que até na lei dos homens não é considerado crime, mas aos olhos de Deus sim, eles serão chamados à responsabilidade. É uma reflexão que nós devemos, uma certeza, na verdade, que nós devemos ter. E ele continua, o Espírito. Vitimado que fui pela mulher amada, acompanhei-lhe o triunfo no mundo, enquanto a vérmina me consumia, levando-me a uma loucura sem fim. Mas sobrevivi e agora faço justiça. E Dr. Bezerra. O seu procedimento não é de justiça, mas de vingança. E todo ato de revide conduz a dramas mais infelizes ao desrespeito às divinas leis. É uma coisa bem interessante isso, que muitas vezes a gente percebe quando ocorre um determinado delito, crime. Claro que aqui não estamos aqui para julgar ninguém, nem aquele que comete, nem aquele que recebe a pancada, que recebe as consequências desse delito. Mas muitas vezes as pessoas falam, eu quero justiça. Mas muitas vezes há uma confusão aí entre o conceito de justiça e o conceito de vingança. Justiça, ela será feita de uma forma ou de outra. Como eu disse, que não seja pela lei dos homens, mas será pela lei divina. Mas a vingança, ela jamais deve ocorrer. Porque a vingança, ela só traz prejuízos para todos. É como eu falo isso aqui muitas vezes. O círculo vicioso de alguém que comete um ato em que prejudica o seu próximo e de repente aquela pessoa resolve se vingar e cometer contra você e você se vinga novamente e fica naquela coisa infinita, sem apenas angariando débitos perante a lei divina e sem trazer nenhum tipo de benefício para ninguém. Porque é tão inútil essa ideia de vingança, principalmente em se tratando de casos aqui espirituais, como é o caso aqui de uma vida anterior, em que o espírito continuava com aquela mágoa, com aquele desejo, com aquele ódio. Isso é tão inútil porque não vai trazer satisfação. Você pode se vingar, pode prejudicar aquela pessoa, mas aquilo ali não vai preencher o vazio. O que preenche, na verdade, o que ameniza esse sentimento de raiva, de ódio, de mágoa, é a sua própria confiança nas leis divinas e nas lições do Mestre sobre a questão do amar os vossos inimigos e de dar a outra face quando alguém lhe bater. A interpretação dessa passagem do Mestre não pode ser literal. Quando ele fala em dar a outra face, é para você não ter o sentimento de vingança em relação àquele que cometeu um ato prejudicial em relação a você. É deixar sempre tudo nas mãos de Deus. Que tudo vai se encaixar, tudo vai caminhar de acordo com a vontade dele, de acordo com as leis divinas que são imutáveis e, como eu disse, ninguém pode fugir delas. Isso é algo que muito... Eu sei que quando às vezes a gente sofre algo que nos prejudica bastante, a gente fica com aquele sentimento, porque nós somos ainda muito pouco evoluídos. E esse é natural, de certa forma, para a nossa evolução, no estágio da nossa atual evolução. Mas nós devemos lutar contra isso. Começar desde agora a lutar contra isso. A lutar contra esse sentimento de raiva, esse sentimento de vingança, guardar mágoa, ficar com ódio. Eu já falei isso algumas vezes lá nas reuniões do centro, que o ódio é como se fosse uma brasa, um carvão em brasa que você segura na sua mão. Você está só queimando a sua própria mão. Você não está atingindo a outra pessoa. E se você atingir a outra pessoa, vai receber também a devolução de ódio daquela pessoa. Então, não podemos confundir justiça com vingança. Justiça, sim, nós devemos querer justiça, mas nunca a vingança. E nós nunca também devemos alimentar a vingança. Nesse comenos, Eurípides adentrou-nos no círculo, trazendo uma jovem adormecida em deplorável estado de debilidade orgânica, emocional e psíquica. Foi despertada com imenso carinho pelo nosso amigo. Muito enfraquecida, olhou em derredor com estranheza quando viu acercar-lhe um jovem espírito que a abraçou ternamente e disse: Confia em Deus, Viviane, a fim de saíres do abismo em que te encontras. Viviane, ela estava lá na Cracolândia.
e foi trazida aqui para os trabalhos desdobrada, né? Justamente desdobrada. Ela estava naquela situação e foi trazida em espírito para tratamento. E esse espírito aqui que a abraçou era de uma mulher, né, chamada Gisele, que nós vamos ver logo em seguida quem é ela, né, que a abraçou e ela despertou e reconheceu. Né? A nossa Viviane, né, diz Dr. Bezerra, renasceu para resgatar o tormentoso deslize moral. No entanto, deu-se o oposto. O amigo, reconhecendo-a, inspirou-lhe mágoas mediante hipnose, nela fixando o pensamento doentio, tornando-a mais desventurada e levando-a às fugas do lar, em desconcerto emocional, empurrando-a para o antro onde acaba de ser retirada pela misericórdia de Jesus Cristo. Viviane, ela começou então a procurar o mundo das drogas por influência desse espírito chamado Michael, que justamente a obsidiava e queria se vingar dela por um suposto assassinato que ela teria cometido contra ele na vida anterior. Para a gente prestar atenção, o quanto essas questões de obsessão são sérias, né? O quanto um ódio pode ser tão avassalador ao ponto de levar uma jovem, né, a praticamente destruir a sua vida, ser moradora de uma Cracolândia, né, por influência espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, né, diz que a influência dos espíritos é tão grande que muitas vezes são eles que nos dirigem. Daí a importância de nós, o irmão sempre repete, enfim, orai e vigiai, para não cair em tentação. Orai pedindo ajuda dos bons espíritos, assim como de Deus nosso Pai e do nosso Mestre Jesus. Mas vigiai também para não se deixar cair em situações como Viviane deixou-se cair. Né? Que no caso aqui é uma situação extrema. Mas se ela tivesse tido um certo equilíbrio espiritual, provavelmente isso não teria acontecido com ela. Então, a importância do equilíbrio espiritual é gigantesca e evita que esse tipo de coisa aconteça com as nossas vidas. Inclusive, é muito relatado na literatura espírita de casos de suicídio. Né? A própria Ivone do Amaral Pereira, médium fantástica, né? Que psicografou diversos livros, inclusive eu tenho a coleção quase toda dela aqui, cada livro é um melhor do que o outro. Né? Ela conta no livro O Drama da Bretanha, em que ela relata sobre uma encarnação passada dela, em que ela pulou de um penhasco, se suicidou por influência do espírito obsessor que a perseguia. Né? Então, a questão da obsessão é algo muito sério, né? Que nós não devemos brincar com ela. Né? E o que nós podemos fazer para não atrairmos esse tipo de situação em nossas vidas, é justamente o orar e vigiar. E o vigiar é justamente vigiar palavras, atos e ações. Não prejudicarmos o nosso semelhante, não cometermos atos que vão trazer prejuízos físicos, emocionais, materiais aos nossos semelhantes. Porque nós podemos estar angariando um ódio aí que ele vai crescer como uma bola de neve e vai se voltar contra a gente lá na frente. Lá na frente. Então é sempre, como eu sempre repito aqui, ao tomar determinadas decisões, principalmente quando envolvem outras pessoas, o que é que o Cristo faria se estivesse no meu lugar? Como ele agiria? Então, mas para isso nós precisamos ter um certo conhecimento das lições do Mestre. Então a importância de nós também estudarmos um pouco a doutrina do Cristo e tentar aplicá-las em nossas vidas diariamente. Era a primeira vez que os dois espíritos confrontavam-se, embora sempre quando em desdobramento pela ação das drogas ilícitas, ela o encontrava e punha-se a fugir sem rumo.
desvairada até despertar exausta, necessitada de novo entorpecente. Então, assim, eles estavam ali, ela na Cracolândia e ele obsidiando ela, sugando aqueles vapores e fazendo, influenciando-a para que ela continuasse naquela situação. Mas era a primeira vez que eles se encontravam, né, frente a frente ali, ela desdobramento e ele como espírito desencarnado. E ela ao enxergá-lo, ela reconhece, tem uma parte do capítulo que é mais longa, que ele tem um diálogo entre os dois, em que ela o reconhece, né, e ele começa a falar mal, assim, a dizer que ela era culpada por o que tinha acontecido com ele, que ele o amava, que ele a amava, que ela o traiu, que ela não poderia ter feito isso com ele. E ela, ao ouvir tudo, pede, mas Michael, né, que é o nome dele, me escuta. Né? E ela começa a se explicar. Sempre o amei e demonstrei-o durante toda a nossa convivência. Você foi o destruidor da nossa paz quando levou para o nosso lar a serpente que me hipnotizou. Um infame Antoine Devay. Dizendo-se seu amigo, era um bandido perverso que desejava apossar-se dos nossos bens e pôr-me a perder. E ela conta uma história um pouco mais longa, dizendo que esse rapaz que foi levado para morar junto com eles, que se dizia amigo, né, de Michael, né, que era o marido dela, ele começou justamente a querer seduzi-la. E num primeiro momento ela quis cair na lábia dele. Mas aí, um determinado momento em que naquele período era a Primeira Guerra Mundial e isso acontecia lá na França. E naquele determinado momento o Antoine Devay foi convocado para participar da guerra, né? E só que ele, ao saber disso, ele simplesmente assassinou, né, o Michael, né, que é o marido dela, e roubou todos os bens e fugiu. Desertou, né, do exército. Na verdade, ele nem tinha se apresentado, ele foi convocado, mas não tinha se apresentado. Ele fugiu, né, com os bens, com tudo, e ainda assassinou o marido dela, que no caso é Michael, que está aqui em espírito. Né? E ela naquele momento, ela foi dopada por ele, né, e ficou desacordada. Quando ela despertou, as pessoas começaram a achar que foi ela que assassinou o próprio marido. E houve uma investigação, e essa investigação não chegou a conclusão alguma, mas não encontrou o verdadeiro assassino, mas só que no senso comum a culpa terminou recaindo sobre ela. E ele, como espírito, absorveu essa ideia de que ele tinha sido assassinado por ela, mas na verdade foi assassinado pelo suposto amigo, aquele rapaz que eles consideravam amigo. Quando você mesmo organizou, e ela conta isso aqui, quando você mesmo organizou uma festa em homenagem ao infame, depois que todos se retiraram, ele embriagou-nos, usando também sonífero que aplicou em você, fazendo-o tombar desfalecido em nosso leito. O miserável abusou da minha honra, roubou-nos os melhores bens, dinheiro, joias e outros valores. Depois matou-o impiedosamente a punhaladas, evadindo-se. Quando despertei, não me recordava do acontecido, exceto da agressão física de que eu também fora vítima, né? Ela também foi violentada, né? Os tormentos sem fim tomaram minha vida e entreguei-me ao uso do absinto, né? Que é então em muita moda, né? Que era uma bebida alcoólica, né? Que até hoje ele existe. Consumindo-me com o tempo, até que a morte arrebatou meu corpo, mas não me concedeu a paz. Renasci inditosa, amparada por Gisele, que fora sua irmã e sempre minha amiga, e que morrera antes da tragédia que nos acometeu, e que aqui se encontra socorrendo-me. Então ela, Viviane, ela reencarnou como filha de Gisele, que era a cunhada dela na vida anterior, irmã de Michael, né? E nessa vida foi que ela justamente enveredou pelo caminho das drogas. Michael, disse Gisele, venho em nome de nossa mãezinha buscar-te para que voltes a nascer nas nossas terras.
agora sob nova governança, e refaças a tua estrada de purificação. Hoje, Antoine é o seu proprietário atormentado e infeliz, por intermédio de quem deveras retornar ao corpo físico. Confia em Deus, irmão querido, e tem coragem para o recomeço. Aproximou-se e o envolveu em ternura imensa, enquanto o nosso mentor adormecia-o com a voz calmante e amorosa, conduzindo-o para outro recinto de nossa esfera. Então, Michael, ele, depois de ter um encontro com Viviane, né, esse encontro espiritual, ele conseguiu ouvir as palavras da irmã, né, Gisele, e que é dito no capítulo que Gisele é um espírito de alta evolução espiritual, né, que estava ali justamente para auxiliar os dois, né, tanto na vida anterior como nesse momento, e que ele, Michael, iria renascer como filho do algoz dele, daquele que o assassinou. Né? E o algoz dele estava, nesse momento, reencarnado, triste e solitário, né? Como proprietário das terras da época, né? Em que Michael e Viviane tinham posse de terras, né? Que eram da mãe deles, da mãe de Michael. E atualmente, nessa vida atual, o Antoine ele era proprietário daquelas mesmas terras, encarnado em uma nova vida. Mas, ao mesmo tempo, era atormentado e infeliz, né? Como ele dizia aqui. Então, novamente, né, pela misericórdia divina, eles iriam se encontrar, tanto Antoine, que era o assassino, como Michael, né, a sua vítima, como pai e filho, para que possam, então, se recompor, né, enquanto desafetos. E isso é uma situação deveras comum, né? Assim, acontece na maioria das famílias. Muitas vezes desafetos são reencarnados juntos, na maioria das vezes, na verdade. Pais e filhos, irmãos. Muitas vezes há uma antipatia até natural, né, em determinados membros da família, mas isso é porque vem de vidas anteriores. Mas eles estão ali não para são reencarnados juntos, não para se antipatizarem novamente, mas para justamente conseguirem passar por essa barreira do ódio, essa barreira da máscara, da mágoa, do rancor. Então Gisele foi que conseguiu fazer com que eles, com que Michael, no caso, visse a realidade da situação, né? Que não foi Viviane que o tinha assassinado. Interessante, né? Nesse caso, a obsessão, apesar da Viviane ter sido uma vítima também, mas ela passou a ser vítima da obsessão por conta da invigilância de Michael. Se ele tivesse decidido de forma diferente, se ele tivesse não procurado absorver essa ideia falaciosa de que havia sido assassinado por Viviane e também tivesse afastado a ideia de vingança, ele jamais teria, essa situação jamais teria ocorrido, né? E Viviane jamais teria passado a viver enquanto encarnada, nessa encarnação, como uma adicta, né? Com uma dependente química, né? Só que Michael também vai, por conta disso, né? Claro que Viviane também tem a sua parcela de culpa por ter se deixado levar, mas Michael também vai ter a sua parcela, digamos assim, o seu retorno de karma, né? As consequências desses atos disso que ele fez com Viviane. Por isso que é tão importante a gente quebrar o círculo, porque a coisa se perpetua, se perpetua, se perpetua e só vai parar quando uma das pessoas resolver não mais se vingar da outra. Suave perfume impregnava o ambiente. A sala tomara o aspecto grandioso que recordava o recinto onde tivéramos a reunião em nosso plano antes da jornada à Terra. E confesso-me profundamente surpreso com o poder dos mensageiros do Senhor, manipulando as energias e modelando tudo quanto se lhes torna necessário para condensar em nosso plano. Interessante aqui que o próprio Manuel Filomeno de Miranda ele se espantou, né, com a capacidade dos trabalhadores da seara do bem, né, para a gente
prestar atenção o quanto nós ainda não temos conhecimento de tudo o que acontece no universo. Nós não temos praticamente conhecimento de nada, né? E a luz que esses espíritos que vêm do alto é enorme, assim, a capacidade deles é enorme, é gigantesca. E às vezes a gente se acha tão grande coisa, mas na verdade nós não somos praticamente nada. Nós, nesse atual estágio evolutivo aqui, nós não somos nada no universo. Mas se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir chegar a um determinado ponto, até, quem sabe, um espírito crístico, né? Só que isso demanda muito esforço, muito estudo, muita abnegação, muito esquecimento do mal, é algo que realmente que vai demandar muito, muito, muito de nós. E por milhares, talvez milhões de anos. Milhões de anos, talvez milhões de anos. Foi nesse ambiente que um belíssimo jato de luz caiu sobre a plataforma de destaque e vimos tomar o corpo o santo de Assis, assessorado por 2 dos seus companheiros das primeiras horas. Então, Francisco de Assis ele reaparece aqui, né, já pela terceira vez, né, nessa narrativa, e nesse momento aqui para encerrar os trabalhos que estavam sendo realizados ali naquela missão, né? E ele faz uma oração muito sentida, né, que quem quiser ter conhecimento dessa oração, eu não reproduzi aqui para não ficar muito extenso, mas é uma bela oração que se encontra justamente no final desse livro. Em silêncio coroado de lágrimas, despedimos-nos do benfeitor Hermano, que agradeceu ao nosso mentor e a todos nós o labor ali desenvolvido. Naquele período, abraçamos os companheiros que participaram em ambos os planos da vida, do trabalho de iluminação que viéramos cumprir, e enquanto o silêncio em nós entoava gratidão, nossa pequena caravana retornou ao formoso reduto em que residimos, havendo se dissolvido sobre as bênçãos do amanhecer da nova era. Então, o amanhecer da nova era é o mundo que está se descortinando diante de nós e um mundo que demanda que nós venhamos a decidir o que nós queremos de nossas vidas. Se nós queremos alimentar as virtudes ou se nós queremos alimentar as deformidades morais. É uma escolha que nós devemos fazer e é para ontem, não é para amanhã e nem para depois não. Nós devemos fazer essas escolhas para ontem, porque o mundo de regeneração ele está se avizinhando. E se nós não conseguirmos nos adequar energeticamente a este mundo de regeneração, nós vamos ser recambiados para outros mundos mais sofredores, né? Então, vamos decidir enquanto ainda é tempo, né? Como diz o Mestre Jesus, reconciliai-vos com teu adversário enquanto ainda caminhas com ele. Bom, gente, nós encerramos aqui o livro Amanhecer de uma Nova Era, né? Foram 18 semanas, como eu disse. Todas as explanações do capítulo 2º até esse 18º, né, ficam gravadas no Facebook, né, no grupo da gente aqui no Facebook. Para aqueles que quiserem rever, que quiserem de alguma forma tirar alguma dúvida. Também eu estou à disposição, quem quiser, todos têm meu WhatsApp, né? Basta acessar o grupo de WhatsApp e ver lá o meu número. Aqueles que quiserem mandar mensagens, perguntar alguma coisa sobre esse tema aqui, eu ficarei muito feliz em responder, muito disposto a responder, não há problema nenhum com relação a isso. Então, mais uma vez eu agradeço. Gostaria de dizer a vocês que eu costumava fazer nas sessões presentes uma certa enquete, né, naquele momento qual seria o próximo livro a gente ia trabalhar. Mas como se trata de um estudo virtual, né, não tinha como eu fazer assim de uma forma mais dinâmica essa consulta. Então eu decidi aqui com o Luciane
Então a gente vai começar já a partir da próxima semana, né? Porque continuamos de forma virtual, porque assim o próprio irmão decidiu que os estudos continuarão virtuais até o momento em que esteja tudo mais tranquilo, né? Para a gente retornar de forma presencial. Então nós vamos continuar com os mesmos autores, Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão. Ele trata basicamente das questões mentais, dos distúrbios mentais, que estão muito acontecendo demais nesse momento de transição. Muita gente com depressão, muita gente com surtos psicóticos, né? E nós vamos ver, o livro ele trata justamente do papel da obsessão nesses distúrbios mentais, né? Que eu digo a vocês de antemão que é um papel bem importante. Assim, há uma influência muito grande dos obsessores nas questões mentais do ser humano, principalmente no ser humano encarnado, né? Então, esse a gente já começa na próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado da escolha, né? É um livro maravilhoso. Está disponível quem não quiser adquirir, quem quiser adquirir, não sei se tem na Livraria da Federação, físico, mas tem arquivo na internet, em PDF, é só procurar, né? Ou, enfim, por outras formas. Também comprar o livro digital também pelos leitores eletrônicos, né? Kindle, Leve, também está disponível, né? É um livro que não é grande, né? Mas ele é bem interessante, bem denso, né? Então, gostaria de agradecer a todos mais uma vez e, se Deus assim permitir, nós voltamos na próxima semana, né? E nós vamos então para a nossa prece final. E eu que agradeço a vocês mais uma vez. Vamos lá, vamos fechar os nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia do corpo e da alma nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que tanto nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em más tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Nós nos encontramos na próxima semana aqui no estudo. E quinta-feira, que essa vai ser a primeira reunião presencial, né? Nessa quinta-feira. Eu não vou estar lá presente, né? Eu não faço parte da equipe dessa quinta-feira, mas eu vou estar presente na reunião da outra quinta-feira, salvo engano, do dia 6, né? Dia 6 de agosto, exatamente, no dia 6 de agosto. Então, até lá. Que Deus nos abençoe.